Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, dê uma palavra de gratidão ao Senhor. Hoje é uma manhã muito especial. Por quê, pastor? Porque nós acordamos, porque a misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas, porque nós podemos nos deslocar para o templo, para juntos em comunhão, em adoração, orarmos, clamarmos, bendizermos o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém hoje, nessa manhã aqui, nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Se tiver, dê um sinal com as suas mãos. Temos gente, a Joyce, que nós conhecemos a Joyce, esteve quarta-feira aqui, já vi, tem uma família ali atrás. Fique de pé, você que está nos visitando. Recebe o aceno dos irmãos, glória a Deus. Deus abençoe. A todos são bem-vindos nessa casa. Recebam o nosso abraço, abraço do pastor Léo China, nosso pastor. Glória a Deus. Queridos, essa semana eu estava meditando, orando a respeito do que compartilhar com os irmãos. Eu me lembrei, pastor Léo, alguns alunos da Escola de Profetas que estão aqui, de uma aula que o pastor Geraldo Cruz nos deu aqui, e foi bastante interessante, que ele disse que a sensação dele quando lê a Bíblia, principalmente a gente que prega a palavra, é que os textos ficam falando assim, pega eu, prega eu, E eu lendo vários textos a respeito do que meditar, mas Deus me trouxe à memória um texto que eu li no começo do ano. E embora eu já tenha lido a Bíblia muitas vezes, eu confesso que esse ano esse texto me chamou muito a atenção. E ele vem falando muito ao meu coração. Depois eu vi o pastor Silas Malafaia também fazendo uma referência a esse texto. É engraçado isso, Quem já leu a Bíblia muitas vezes e aí de repente vê um texto que você olha para o texto e fala assim, você estava aí? Quem? Você estava aí, rapaz? Como é que eu não te vi aí? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos falar de guerras, de conflitos. Pastor, a gente é crente, para que falar disso? Porque a Bíblia é um livro de conflitos. Só no Gênesis, Caim e Abel, os irmãos em conflito, em guerra. Abraão, os pastores de Abraão com os pastores de Ló. A guerra dos reis, 5 contra 6 reis ali em Abraão. Isaac brigando por causa dos poços. Esaú e Jacó com o dedo do pai e da mãe, um puxando a sardinha para o outro. José e seus irmãos. Enfim, queridos, só no Gênesis, rapidamente, a gente vê um monte de conflito e um monte de guerra. E no nosso dia a dia? Está aí, Israel contra o Hamas. Guerra dos 6 dias, guerra dos 100 anos, você vai estudar os livros de história. Guerra das Farroupilhas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Especialistas dizem que a gente já vive a Terceira Guerra Mundial, você sabia disso? Guerra biológica, alguns vão falar isso. Então, vivemos em guerra, como o pastor Léo disse. A gente tem guerra com a gente mesmo, queridos. Tem dia que eu olho no espelho de manhã, no espelho pela manhã e falo assim, cara, você me atrapalha. Amém? Tem mais alguém aqui? Você atrapalha o Espírito Santo demais. Então temos nossos conflitos internos, brigas no casamento, guerras que se alongam, que não se resolvem, situações no casamento, conversão de alguém, são guerras. E o texto está no segundo livro de Samuel, capítulo 3, eu quero falar sobre longas são as lutas, mas maior é a nossa vitória. Longas são as lutas, mas maior é a nossa vitória. É impossível não lembrar de Davi, Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Eu vou ler novamente. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia.
Paizinho, nessa manhã nós pedimos que o Senhor fale conosco. Derrama sobre nós mais um pouco da tua graça. Nós temos sede de ti. Como eu vi um pregador dizer certa vez, não deixa que a água da vida caia ao meu lado, caia em toda a igreja e ela não caia em mim. Eu quero essa água sobre minha vida. Creio que os meus irmãos querem dessa água da vida sobre cada um deles. E essa água ela é derramada através da tua palavra. Paizinho, eu não tenho nada para dar de mim. Sou falho, pecador, erro diariamente. Me perdoe, mas me ajude. Eu também quero ser um coração disponível a receber e um vaso disponível a derramar sobre outras vidas aquilo que o Senhor derramou sobre mim, em nome de Jesus. Quem crê e recebe já, diga amém, glória a Deus. Longas são as lutas, maior é a nossa vitória. Esse texto de 2 Samuel capítulo 3, que fala da longa guerra que persistia entre as famílias de Davi e Saul, está exatamente após a morte de Saul. Rapidamente, para a gente só lembrar a história, Davi é ungido rei muito jovem, o último filho de Jessé, escolhido ali por Samuel, tem o óleo derramado sobre a sua cabeça e a promessa de que ele seria, ou de que ele já era o rei de Israel. Agora é interessante que não foi você é rei agora e você assume o trono. Davi passa por toda uma trajetória, por toda uma história. São cerca de 15 anos ali, entre aquele episódio, entre ser ungido por Samuel, passando ali pela guerra com Golias, onde ele se torna mais conhecido para os homens. Ele passa a tocar a harpa para Saul, ele passa então a ser perseguido por Saul, uma longa perseguição, até que finalmente Saul morre numa luta, e nós estamos exatamente nesse momento da história. E talvez para muitos, você pensa assim, agora Saul morreu, Davi assume o trono. Não, ali Davi se torna rei de Hebron, rei de Judá, que era a tribo do sul, e a família de Saul continua o seu reinado sobre Israel. Por isso que o texto diz que havia uma longa guerra, Davi se fortalecia e a família de Saul se enfraquecia. É interessante isso, queridos. Tem hora que a gente acha, chegou a minha hora, e Deus fala assim, espera mais um pouco. Paulo queria ir para Roma, Deus colocou Malta no meio. Você vai fazer uma paradinha aqui em Malta, que eu tenho uma obra aqui. A gente quer Roma, Deus tem Malta para a gente. A gente quer o reinado de Israel, Deus fala, não, primeiro tem Judá. Então Deus trabalha com esses processos, e nessa caminhada de Davi, dos pastos ao palácio, do pastoreio ao reinado, da promessa ao cumprimento da promessa, a gente vê Davi se tornando um guerreiro forte, robusto, calejado, com cicatrizes. A gente vê em Davi a figura de um músico, de um pastor, de um profeta, de rei. Metade dos salmos são atribuídas a Davi. Um grande guerreiro, um símbolo em Israel até hoje. Aqueles que tiveram a oportunidade de ir a Israel, eu ainda não tive, mas vou em nome de Jesus, diga amém comigo. Dizem que você vê em vários locais de Israel menção a Davi, ao rei Davi, porque ele se tornou uma referência para aquela nação. E eu quero mostrar algumas armas que Davi lutava. Já dissemos algumas aqui. Um guerreiro de oração, um homem que confiava em Deus. Mas eu vejo algumas marcas na caminhada de Davi, algumas armas que ele usava para vencer essas guerras que se prolongavam. E quem de nós não tem guerra que não está se prolongando? Estamos vivendo um tempo de uma guerra que é muito maior do que imaginamos. Há 1 ano e meio, há 1 ano e 4 meses atrás, a dúvida é se voltaríamos em 1 mês, 2 meses, 4 meses no máximo. Segundo semestre de 2020 estaremos reunidos. Fizemos planos para queimar as máscaras no Réveillon de 2021, não deu certo.
Então estamos vivendo uma longa guerra, sim ou não, igreja? E fora as nossas guerras pessoais, a luta no casamento que não se resolve, né? O filho, ou o pai, ou a mãe que não se converte, a briga no trabalho, os atritos com o chefe ou com o colega, em que a coisa não se alonga, não se resolve, aliás, a coisa somente se alonga, enfim, queridos. Eu sei que nesse momento Deus traz ao seu coração lutas que você vive, a faculdade, começo ou não começo, termino ou não termino. Para muitos a luta é terminar o projeto que começou, parei, tranquei, não sei se volta, é pandemia, está difícil. Então são longas guerras que nós enfrentamos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. E uma das primeiras, ou a primeira, e aí, queridos, tem muita arma que Davi lutava, não dá para esgotar todas. Davi é fonte né, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero só listar algumas que Deus colocou no meu coração. Primeiro, Davi era um homem que confiava em Deus. A confiança. Um homem confiante em Deus. É muito claro isso no episódio de quando ele enfrenta Golias. Não tinha lógica. E há lutas que a gente enfrenta que não tem a menor lógica. Se a gente olhar para a luta, a gente já fala assim, perdi. Estou derrotado. Mas se a gente olhar para Deus, e Davi nos ensina isso, a olhar para Deus, a ter os olhos postos naquele que é maior do que o problema, a gente pode vencer a guerra. 1 Samuel 17:45, Davi fala com Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Entenda, queridos, nossa luta não é contra carne e contra sangue. Quando a Bíblia fala de uma longa guerra da família de Davi com a família de Saul, Davi sabia que a guerra dele não era contra a família de Saul em si, mas contra o que estava por trás daquilo. A sua guerra não é contra seu marido, a sua esposa, a sua guerra não é contra o seu chefe, a sua guerra não é contra o seu pastor, a sua guerra não é contra o grupo que você faz parte e se sente às vezes isolado. A sua guerra é contra um inimigo invisível. E Davi, quando olha para Golias, fala assim, tá bom, você está vindo aí, né? Cheio das armas, 3 metros de altura. A ponta desse dardo que está na sua lança pesa 60 quilos. Mas eu vou em nome de Deus. Eu vou em nome de Jesus Cristo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi confiava em Deus. Queridos, nós somos desafiados pelo Senhor todos os dias e nessa manhã a confiarmos nele de todo o nosso coração, a entregarmos as nossas lutas para ele. Assim fazemos a nossa parte, como veremos aqui que Davi caminhava, fazia, né, tomava as suas providências no que era possível. Mas em primeiro lugar, e é a primeira lição que eu vejo de Davi, eu confio no Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, Davi era um homem esforçado. E eu pego o mesmo texto, ou a mesma base bíblica, a guerra contra Golias. Ele não afinou, ele se esforçou. Eu digo, prego, repito, salvação é graça, mas reino dos céus é tomado por esforço. Até o que Deus promete tem que ser tomado posse daquilo. Josué, a terra é sua, mana, leite e mel, mas tome posse. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte. Queridos, Deus unge, mas o trono é conquistado. Eu quando me converti, eu entendi a questão da promessa, eu achava sensacional a questão da promessa, mas eu não entendia a questão do esforço. Então eu achava que eu podia ficar quietinho, que ia vir de mão beijada. Sabe de nada, inocente, tolinho. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar. Ah, pastor, Deus me deu um chamado pastoral, seminário, Bíblia, joelho, oração. Pastor, eu sou um mestre, eu tenho o dom de ensinar. Vá aprender mais.
Quem não se assenta para escutar, não está apto para levantar para ensinar. Eu vou ser um médico, queridos, 9, 10 anos aí, cursinho, 6 anos de faculdade, 2, 3 anos de cursinho às vezes, residência, 15 anos para você se tornar um bom médico. Esforço, oração, tempo com Deus. A gente precisa entender esse princípio do esforço, da conquista, do tomar posse. Terceira coisa, Davi era um homem dedicado, rendido, entregue. Você acha que quando ele foi lá lutar com Golias, ele chegou lá só com a cara e a coragem e confiando em Deus, que claro, isso é o principal, por isso colocamos em primeiro lugar? Davi já tinha um tempo de preparo que ninguém sabia o que ele tinha feito. Olha comigo ali, 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 33, capítulo 17, versículo 33 em diante. Saul vira para Davi e fala assim: você vai lutar com aquele gigante? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Saul, o rei, falando com Davi. Você é apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a mocidade. Sabe o que Davi responde para Saul? Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo com golpes. Livra a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego o leão pela juba. Que é isso? Atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar leão, urso, filisteu, o que vier pela frente. Qualquer incircunciso eu mato. Ainda mais se ele desafiou o exército do Deus vivo. A gente vê o cara guerreando na frente. A gente conhece a história contra Golias, mas a gente não sabe, não se apega ao detalhe do que Davi tinha feito antes. Grandes guerreiros são forjados nos bastidores aonde ninguém vê. Grandes pastores são aqueles que estão arrancando ovelha de boca de urso, de boca de leão, enquanto ninguém vê. Isso aqui, por exemplo, eu gosto de pregar, muito. Não nego. Amo. Exige preparo, dedicação, exige oração, exige entrega, exige Bíblia. Mas o ministério não é só isso. Dedicação, esforço, confiança. Quando Davi chega diante de Golias, ele tinha um histórico. Então, às vezes, nós, ao chegarmos diante de problemas, ninguém sabe as lutas que nós já vencemos. Talvez você veja alguém, uma referência para você vencendo problemas, vencendo lutas, e essa pessoa, ela é uma referência para você, e glória a Deus por isso. Mas você não sabe o tanto de leão e de urso que essa pessoa já matou. Eu gosto muito, a pastora Madá sempre diz, né, que do lado da gente, próximo da gente, tem alguém que você não tem a menor ideia da história da pessoa. Aquilo ali não é só um número de CPF. Aquilo ou aquela pessoa é alguém com lutas, alguém que tem toda uma trajetória, e muitas vezes somos colocados aonde somos, e as pessoas só veem você estar à frente, mas ela não sabe o que você passou. Davi era um homem dedicado. Quarta coisa, Davi era um homem devoto, piedoso, um homem que buscava Deus. 1 Samuel 21, versículo 1, a Bíblia diz que Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. E daí, pastor? O que ele foi fazer lá, falar com o sacerdote? O que isso tem a ver com piedoso? Nesse contexto aqui, Saul estava começando a perseguir Davi. Caçou Davi impiedosamente. Por pelo menos 2 vezes, Davi, na mesa de jantar do rei, sentado, o rei levantou a lança e jogou para acertar Davi. Pensa, queridos, você está num jantar com a corte, com o rei, com todo mundo lá, e picanha, né, na nossa realidade hoje, oi?
fala picanha, o povo até ora em línguas aqui, né? Maminha contra filé, né? E de repente o rei levanta e joga uma lança em você. Saul colocou todo o seu exército atrás de Davi. Davi teve que fugir. E nesse momento, Davi está chegando em Nobe, a cidade dos sacerdotes, para procurar Emelec. O que isso quer dizer? A maneira de se falar com Deus no Antigo Testamento é procurando o sacerdote. O sacerdote era a representação de Deus. Davi não à toa é o homem segundo o coração de Deus. Não à toa deixou tantos salmos que nos consolam hoje, que nos encorajam. Davi escreveu o salmo para o dia da depressão, sei lá, e falou assim, Davi tinha depressão. Davi escreveu o salmo para o dia que você estiver valente e corajoso. Davi era valente e corajoso. Um homem rendido a Deus. Um homem entregue a Deus. Um homem que se trancava no quarto com Deus. E é tudo que nós mais precisamos. Nos trancar no quarto em secreto, onde ninguém nos vê, mas no quarto em secreto o Pai nos vê. Rendido, piedoso. Davi era um homem íntegro. Quinta característica. Mesmo perseguido por Saul, Davi dizia, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu sei o meu lugar. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Davi não arrombou portas. Terrível coisa, falo por experiência própria, é arrombar portas. Já arrombamos portas lá em casa. Terrível, sofrimento para mim e para minha esposa, tormento. Porta que não era nossa, que não era para a gente entrar. Queridos, oração para você fazer todos os dias. Senhor, abra as portas que o Senhor tem que abrir. E feche as portas que o Senhor tem que fechar. Me faz confiar em Ti. Satanás, eu te proíbo de colocar as mãos nas portas que Deus tem para mim. É Deus que abre. É Deus que fecha. É Deus que coloca. É Deus que tira. É Ele que põe no reino. É Ele que tira do reino. É Ele que decide a hora da luta acabar. A gente ora, a gente pede, a gente esperneia, a gente reclama, a gente briga com Deus, a gente fala que não vai dar conta, a gente faz beicinho, não dou conta, Senhor. Mas Ele sabe a hora. Confie em Deus. Seja íntegro. Não puxa o tapete de ninguém. Não entra na frente de ninguém. Se Deus não mandou, espere. Deus tem o controle. Sexta característica, Davi era animado, entusiasmado. 2 Samuel 2,7, sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e eu já fui ungido rei pela tribo de Judá. A guerra era longa. As famílias se digladiavam. Mas Davi disse, sejam animados, sejam fortes, sejam corajosos. Queridos, até quando Davi, você pode virar assim, pode ter gente pensando aqui, pastor, mas Davi pegou a Batseba, mas Davi matou Urias. Mas Davi vacilou, queridos, Davi vacilou, só que a gente foca no vacilo de Davi. Mas quando o profeta Natan chegou para Davi, ele falou assim, Davi, a casa caiu para o seu lado. Você foi fazer o que não era para fazer. Pedisse você a mulher que você quisesse, Deus te daria. Você foi aonde não era para ir. Você abriu a porta que não era para abrir. Davi se arrepende. Pequei contra o Senhor. Davi escreve o Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos doíam com o pecado. Quando eu confessei o meu pecado, eu passei a ter acesso a Ti. Davi escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim a Tua presença. Restaura a alegria da salvação. Íntegro. Animado. Precisamos disso, querido. Falei aqui, do esforço, mas precisamos de ânimo.
de coragem. Queridos, não é todo dia que a gente está animado não, sim ou não? Tem dia que a gente quer parar. Tem dias que está tudo preto e branco. Sim ou não, igreja? Não é todo dia que está tudo colorido. Tem dia que você não tem vontade de sair da cama. Tem dia que você quer desistir. Tem dia que você reclama porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Tem dia que você pede para Jesus voltar, não é porque você quer ver Jesus, é porque você não aguenta mais ficar aqui. Tem dia que a gente se prostra. Tem dia que a gente entrega os pontos. Tem dia que a gente entrega o ministério. Tem dia que a gente fala, eu vou pedir demissão. Tem dia que a gente fala, eu vou fechar a empresa. Esforça-te. Tem bom ânimo. Lembra do Josué? A terra é boa. A terra mana leite e mel. Seja forte e corajoso. Parte para cima dos caras. Eu digo sempre, mata o urso que você tem que matar hoje, senão amanhã é 2. Mata o leão que você tem que matar hoje, senão amanhã é 2. E mata logo, porque senão na sexta-feira são meia dúzia de leões e de ursos e de problemas. Não procrastine. Não empurra com a barriga. Busca a Deus. Busque a presença de Deus. Lute essa guerra com o Senhor. Não entregue os pontos, ande mais 1 milha, ande mais 1 metro, ande mais 1 quilômetro. A vitória é nossa em nome de Jesus. Por maior que sejam as lutas, a vitória é nossa. Nós lutamos uma guerra em que nós somos vencedores. Mais do que vencedores. Você luta uma guerra que já foi vencida na cruz. Tenha ânimo. Anda com gente que te puxa para cima. Eu vi uma frase de Benjamin Franklin, mandei para alguns colegas pastores. E agora nessa manhã aqui eu estendo para todos aqui. É muito importante quem está contigo na trincheira da batalha. Primeiro nós temos Jesus. Mas é muito bom olhar para o lado e ver Leochina, Alexandre, Elton, Madá, Priscila, Cleiton. Só para falar os da frente aqui, Léo, Guilherme, Cida e todos os outros. É muito bom, é muito importante ter gente que vai te ajudar na trincheira. Recebi um tiro, caí, tá ruim. Calma, Gibas, te damos cobertura. Fica na frente. Mete tiro no inimigo. Redobra a oração, domingo, 8h30 da manhã. Vamos orar mais. Ânimo. Ânimo. Sejam fortes e corajosos. Saul já está morto e eu já fui ungido rei da tribo de Judá. Já estou em Hebrom, no tempo de Deus. Eu chego a Jerusalém. Eu chego a reinar Israel. 7ª característica, Davi era um homem perseverante. Querido, se a gente entendesse o valor da perseverança, de não desistir, de não parar, não para essa faculdade, não tranca essa faculdade, não desiste do seu emprego, não desiste do seu casamento. Persevera. Perseverar no grego, upomeno, permanecer debaixo. Perseverar significa às vezes estar tomando tiro, às vezes estar tomando pancada, às vezes sentir que não vai chegar, está difícil, mas eu continuo, eu persevero. Um dos valentes de Davi, em 2 Samuel capítulo 23, a Bíblia diz que ele grudou o braço na espada e ela ficou dormente, mas ele não largou a espada. Perseverança. Pastor, meu braço está dormente, eu não estou aguentando, eu vou parar, anda mais um pouco. Nós estamos contigo, queridos. Deus está contigo. Atos capítulo
2, versículo 42 em diante, perseveravam na doutrina e no partir do pão e nas orações. A gente conhece o texto de cor. Nossa, a igreja de Atos tinha oração, a igreja de Atos tinha palavra, a igreja de Atos tinha comunhão. Queridos, antes de ter isso, eles tinham isso em perseverança. Não é uma oração. Não é uma oração. São muitas orações. Não é um culto. São todos os domingos e durante a semana, e sempre que puder eu estou me alimentando da palavra de Deus. Não é um versículo. São porções grandes da palavra que me alimenta. Perseverança. Ah, eu tenho um chamado específico, pastoral, eu tenho um chamado específico, no ensino, mas ninguém me reconhece, e eu queria estar ali ajudando o Marcelo na escola bíblica. Querido, enquanto ninguém te reconhece, fica na recepção. Salmo de número 84, o salmista diz que mais vale um dia como porteiro do templo do que 1000 outros fora da presença do Senhor. Um dia lá onde, quem está lá? Nodak? Estou sem óculos. Vale mais um dia lá do que 1000 fora da presença de Deus. Enquanto você não entende o seu chamado específico, continue pregando, continue caminhando, continue vivendo, dando testemunho, continue sendo uma bênção para a sua família, continue sendo uma bênção para a sua casa. Persevere. Há dias ruins, sim. Há dias preto e branco, sim. Há dias que você tem que tomar um remédio, sim. Há dias que o dente dói. Há dias que tem uma série de coisas ruins. Mas em todos os dias eu escolho perseverar. Mais uma milha. Quando eu estou mal, minha esposa levanta. Quando ela não está bem, eu estou do lado dela. Quando eu não estou caminhando do jeito que tinha, tem alguém para me ajudar. Não fica sozinho não, queridos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que insurge-se contra a sabedoria aquele que se isola. Anda com alguém. Procura alguém. Vai te ajudar na perseverança. Outra coisa que Davi sabia, a 8ª característica, Davi sabia esperar. E essa virtude é tão difícil para a gente, porque a gente é tão da geração que tem que agir, que tem que fazer. Davi ensinou para a gente no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Não é só esperar, é esperar com paciência. E não é só esperar com paciência, é esperar com paciência num lugar específico, na presença de Deus. Sabe, queridos? E esse esperar, entenda também, não é passividade, sabe? Então tá, vou pôr uma rede aqui, vou ficar quietinho. Oh, Deus, se eu quiser, o senhor faz, tá? Porque não casa as coisas, né? Como é que um Deus que manda você tomar posse, manda você esperar? Não, queridos. Enquanto eu espero, eu trabalho. Enquanto eu espero, eu ajudo em algo. Enquanto eu espero, eu caminho, né? O Marcos Almeida tem uma canção que ele fala, esperar é caminhar. Enquanto eu espero, eu confio em Deus. Porque eu estou na presença de Deus. Enquanto eu espero, eu luto as batalhas que me são propostas, que são colocadas na minha frente. Esperar vem de esperança. E eu preciso, queridos, ter esse discernimento. Ao mesmo tempo, percebe como por que as lutas são longas? Eu tenho que esperar. Não posso arrombar a porta, tenho que confiar em Deus, mas eu tenho que ter ânimo, perseverança, eu tenho que continuar, tenho que ser dedicado a Deus, devoto a Deus. Davi nos ensina tudo isso, queridos. E por fim, Davi nos ensina a lição da constância. Do mesmo ritmo. A gente é bom no começo. Há um tempo atrás preguei uma mensagem sobre ser cheio do Espírito Santo, que mostra como a gente é cheio no começo, no meio a gente desanima. Deus tem que nos dizer, né, sejam cheios novamente do Espírito Santo, e muitas vezes no fim Deus ainda tem que vir falar com a gente, né? Lembra-te das tuas primeiras obras e do teu primeiro amor. No meio do caminho, o chiclete perde o gosto. No meio do caminho a gente cansa.
Por isso Abacuque disse: aviva a tua obra quando? No meio dos anos. No meio do curso da faculdade, você pensa, será que eu estou no curso certo? Parece que eu não aprendi nada. Termina o curso. No meio do trabalho fica sem graça. Eu estava tão empolgado. No começo, né, a gente é movido pela novidade, pela empolgação. Isso é bíblico, queridos. Isso é bíblico. A Bíblia fala, em Jeremias fala que o povo queria caminhos novos e Deus falava para se manter nos caminhos antigos. Atos fala que os gregos estavam buscando as novidades da época. Agora, novidade, hoje é novo, amanhã já não é mais novo. E aí, se você não estiver motivado por algo maior, que é ser constante, você para, porque a novidade acaba. Abriu uma igreja, vamos todo mundo lá. Ah, a mesma coisa. Então fica na sua, meu irmão. Frutifica na sua igreja. Frutifica na sua igreja. Frutifica na sua igreja. Frutifique nesse lugar. Ah, tem um curso novo, vou fazer. Comprei o curso na hora, paguei o curso. Esses dias o Rafa estava trazendo uma estatística para a gente que a maioria das pessoas não faz os cursos que compra. Faz o curso. Faz o curso. Constância. Estamos fazendo uma pós-graduação, o pastor Léo teve essa aula, a mesma aula que eu tive. O pastor gravou uma aula num parque. Sensacional para mim, 15 minutos de aula. E ele estava correndo. E ele estava contando que o professor dele dava uma meta para ele. Você vai correr 1 quilômetro em 10 minutos, é um tempo bom? 10 minutos. Não é em 9 e não é em 11. Não é em 5 e não é em 15. Não é em 9,5 e nem em 10,5, é em 10 minutos. Se eu tenho que correr em 10 minutos, eu preciso de quê? Ritmo. Constância. A gente é muito bom no começo, mas no meio a gente desanima. Comecei a academia, paguei 6 meses, uhul! Segundo dia de academia, não sei se eu volto mais. Quem já fez isso aqui? Glória a Deus, Jesus, eu não estou sozinho nessa trincheira. Aleluia. Constância. Davi está guerreando o tempo inteiro. Davi está o tempo inteiro orando, buscando a Deus. Davi está o tempo inteiro buscando forças. Ele tem suas fraquezas, ele tem suas lutas. Ele tem um momento que ele finge doido na frente de um rei. Ele tem um momento que ele erra ali com Batseba. E a gente erra, queridos. A gente é falho, a gente é imperfeito. Mas ele tem uma constância no seu ritmo com Deus. Mantenha o ritmo. Longas são as lutas, maior é a nossa vitória. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. O texto diz que havia uma longa guerra. O texto diz que havia uma guerra. Havia uma longa guerra. Mas que nessa guerra, Davi ficava cada vez mais forte. Pastor, eu achei que tinha chegado a minha vez. Calma, querido, às vezes você está em Hebrom. Está logo ali, ó, a promessa. Ah, pastor, agora eu achei que a igreja a gente ia discipular e batizar um monte de gente. Talvez o Covid é o Hebrom. Talvez a gente mudou de nível e a gente não está vendo, porque a gente só vê a parte ruim. Não está no esboço isso aqui não. E a conquista está logo ali. Silas Malafaia recentemente viu uma frase dele onde ele disse que até o que Deus promete tem que ser conquistado. Até o que Deus promete tem que ser conquistado. E ele explica: a gente não dá valor no que a gente não conquista. Por isso que as coisas às vezes têm que ser pagas. Porque quando é de graça a gente não dá valor. Mas quando a gente conquista algo, pense em algo que você conquistou. Talvez seu apartamento,
talvez um carro, talvez um filho, porque até o filho, né, as mamães aí sabem como são 9 meses intensos. E aquilo gera senso de valor a gente. Deus ungiu Davi, sim ou não? 20 anos de lutas e guerras. Deus deu a terra ao povo no êxodo, sim ou não? Atravessa, toma posse, derrota os inimigos. Deus deu um sonho a José, sim ou não? Calabouço, traição, esquecimento, até que a promessa se cumpre. Longas são as lutas, maior é a nossa vitória. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Nós vamos orar, mas antes eu quero te encorajar. Guerreie, peleje pela sua família, pelo trabalho, pela conversão de alguém, pelos seus objetivos, pela sua igreja abençoada. Não deixa ninguém falar mal da sua igreja, não. Não deixa ninguém falar mal do lugar que você se alimenta, que você é alimentado. Não deixa essa guerra que está se alongando. São muitos anos, pastor. Você não tem ideia, queridos, cada um de nós tem uma longa guerra. Não deixe isso te desanimar, não. Deus há de abrir a porta correta no tempo correto. Tem tantas situações que eu gostaria que já tivessem se resolvido e não se resolvem. Mas eu continuo guerreando. E para a gente orar, por fim, lembre-se do Senhor Jesus, que lutou uma guerra por nós, que venceu a guerra do pecado por nós. Era uma guerra minha e sua, que venceu a morte por nós. Queridos, se hoje nós sabemos para onde vamos quando chamarem a nossa senha, é porque Jesus conquistou isso na cruz. Não pense que foi fácil. A Bíblia diz que no Getsemane ele suou sangue. Ele se angustiou. A Bíblia diz que em um determinado momento ele disse para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Que isso sirva de consolo para a gente. Jesus, se for possível, eu passo a bola. Eu sei que tem lutas, queridos, eu digo isso, né? Que você fala assim: Senhor, você está me confundindo. Eu sou do tempo do Rambo, né? Eu não sou o Rambo não, Senhor. Eu não sou aquele guerreiro não. É, queridos, enquanto você guerreia, Deus está te fazendo mais forte. Enquanto você vai chegando perto da promessa, você vai criando senso de valor. Olhe para 1 ano, 2 anos atrás, você era de um jeito, você está mais forte hoje. Tem cicatriz, tem dor, mas você está mais calejado. Você está um pastor melhor. Você está um marido melhor. Você está uma mulher melhor. Ah, meu marido ainda está difícil, ele era pior. Ah, minha esposa está complicada, ela era mais rixenta. Lute as suas guerras com Deus, vamos ficar de pé. A gente está lutando uma luta que a gente já ganhou, queridos. A vitória é nossa através do sangue de Jesus. Por isso, se Deus falou com você, se tem uma longa luta na sua vida e você quiser, vem aqui à frente, adore ao Senhor, coloque diante dele essa luta, essa dificuldade, esse problema. Se Deus está trazendo à sua memória uma situação, pastor, não resolve, vem aqui à frente. Guerreie com Deus, queridos. Cante essa canção com o Senhor. Adore ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Há uma mesa preparada para mim. Há uma mesa preparada para nós. Na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras.
segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Pelo vale, caminhas junto a mim. É certo, misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Longas são as lutas e maior é a nossa vitória. Ó Deus, nós viemos aqui até a Tua presença para Te dizer que cada um de nós tem uma luta que se arrasta por muito tempo. Estamos vivendo um tempo de uma longa luta que exige de nós saúde mental, que exige de nós resiliência, que exige de nós confiança no Senhor, que exige de nós ânimo, que exige de nós perseverança, que exige de nós constância, que exige de nós devoção, que exige de nós integridade, Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Davi entendeu que aquela era uma longa luta, e Davi prevaleceu nessa luta. Ele se tornou um homem segundo o seu coração. Ele se tornou o rei da nação. Da sua descendência veio o Senhor Jesus e o cumprimento da promessa. Ó Pai, nos ajuda em nome de Jesus a perseverarmos. Nessa manhã, Deus, dá-nos ânimo e entusiasmo. Nessa manhã, Deus, nos faz mais piedosos, devotos. Nessa manhã, Deus, tira de nós a vontade de arrombar a porta que ainda não se abriu. Nessa manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ensina a esperar. E enquanto esperamos, caminhamos, oramos, nos ajuntamos,
temos comunhão. Nessa manhã, Deus, nos leva para o quarto secreto, o quarto da oração. Nos leva a ler grandes porções de salmos. Nos leva a escrever, Deus, aquilo que está no nosso coração. Registrar isso, porque isso pode ser bênção para outras pessoas. E obrigado, Senhor, por Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a maior das nossas guerras, a guerra contra o pecado. Que venceu a maior das nossas guerras, a guerra contra a morte. Comprou o nosso lugar no céu. Que nós nos apossemos dessa promessa em arrependimento. Que nós nos apossemos dessa promessa em confiança, em te buscar cada dia mais. Nos abençoa nessa manhã em nome de Jesus. O refrão, querido, cante o refrão, cante essa verdade. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Eu quero saber se no nosso meio tem alguém que, ouvindo essa palavra, quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele. Diante de tudo que você ouviu, você, eu tinha desistido de guerrear, mas eu quero guerrear. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida para o Senhor Jesus ou reconciliar? Que Deus abençoe a sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida? Que Deus te abençoe.